Pode até parecer meio clichê ou até papo de coach, mas o fogo no olhar e aquela constância pode ser a chave para o reconhecimento e sucesso dentro da indústria da música. É claro, tudo isso é atrelado a vários outros fatores, como oportunidade e tudo mais, mas eu acho que 2024 foi um grande ano que a gente viu, coincidentemente, acontecendo com vários artistas que já tinham aí anos de carreira, eram seus grandes hits furando a bolha, estourando mesmo ali, estando no mainstream. E exemplos não faltam. A gente teve Tinashe, teve Sabrina Carpenter, teve Charli XCX e teve Chaperone, que é quem a gente vai comentar hoje sobre. Afinal, acho que nunca fez tanto sentido esse ano aquela frase de que o pessoal comenta de que leva 10 anos para um artista de fato acontecer. Então hoje eu inauguro esse quadro aqui no canal, onde eu vou me comprometer a escutar todos os álbuns indicados na categoria de álbum do ano do Grammy 2025. Então nós vamos juntos nessa jornada, adentrar nesses projetos, no contexto que ele foi criado, nas curiosidades e, é claro, na minha opinião, e se eu acho que merece ou não ser indicado e até levar à premiação. A Chaperone, ela vem de Minnesota, que é bem ali, como a gente vê aqui, o centro-oeste dos Estados Unidos. E é uma cidade bem rural, bem assim, vamos dizer, quase do interior. E ela conta que a família dela é uma família bem conservadora, então eles iam bastante na missa e, consequentemente, ela, independente da vontade dela ou não. E ela conta que todo esse pensamento, essa ideologia mais conservadora, né, enquanto ela estava crescendo, obviamente aquilo influenciou muito até o jeito dela mesmo se pensar, do que ela acreditava, enfim. Então, antes de ser cantora, o que muita gente não sabe é que a própria Chappell contou numa entrevista que, na verdade, o objetivo dela era ser uma atriz. Então, né, isso é um fato bem interessante, é que ela fazia aulas de atuação, né, e a música, na verdade, para ela era muito segundo plano, e, na verdade, ela pensava na música como uma forma de entrar na indústria e, a partir dali, procurar a carreira de atriz. Ela começou a postar uns covers no YouTube, mas ela nunca via aquilo como, de fato, vai dar certo, eu tenho um plano. Não, ela só via como, tipo, uma pessoa uma vez virou pra ela e falou: olha, tua voz é muito bonita, deverias postar aí. E ela postou, começou a postar os covers, assim como quem não quer nada. E a partir daí, as gravadoras começaram a dar uma olhada nela e ficar, essa menina é interessante. E o que mais chamou a atenção dela na época foi a Atlantic Records, que ela acabou assinando, mas que, coitada, ela mal imaginava o que ia acontecer no futuro. Ela resolve então se mudar para Los Angeles, obviamente para sair de Minnesota. Então, nesse meio tempo, ela acaba se esbarrando ali com uma pessoa especial que se chama Dan Nigro. Para quem não conhece, o Dan, ele é o produtor de todos os álbuns, todas as músicas da Olivia Rodrigo até agora. E eles se esbarraram, na verdade, antes mesmo dele começar a lançar as músicas da Olivia. Eles deram um match absurdo ali, de tipo, entender o que ela queria fazer com a música, ele entendeu as referências dela, então eles começaram a trabalhar juntos. Várias das músicas da Olivia, até hoje, inclusive, tem ali um back vocal da Chappell, porque, enfim, eles estavam ali no estúdio, e inclusive Chappell e Olivia são super amigas. Até que a gente chega no fatídico ano de 2020. Até aquele momento, a Chappell já tinha feito alguns lançamentos, mas, como eu falei, nada tinha feito tanto sucesso, tanto barulho, e a gravadora já estava assim, não estava nem um pouco ligando, eles faltavam as reuniões que eles faziam. No meio disso, o pior aconteceu, que foi que a Chappell foi despejada pela gravadora. Então, nessa época, ela foi demitida. Ela conta que também foi muito por conta da pandemia, já que a música que ela estava lançando ali no final de 2019, início de 2020, eram músicas mais dançantes, e também ela conta numa entrevista que ela acredita que muito também foi devido à crise que a música estava passando, né? Então, já que ela não estava tendo resultados muito bons nos streams e não podia fazer show, então ela acredita que esse foi um grande fator para ela ser demitida pela gravadora. No meio de tanta frustração, vem mais uma que ela leva um pé na bunda de um relacionamento que ela já estava há 4 anos. Então, assim, gente, foi assim um momento tenebroso, porque tudo aconteceu ao mesmo tempo. E também ela mais tarde descobre que ela tem bipolaridade. Então, assim, ela voltou para casa extremamente frustrada, depressiva, e assim, com pouquíssima esperança do que fazer, né, no futuro, já que os sonhos dela, de fato, não deram certo naquele momento. Ela deu um tempinho lá, voltou para a cidade natal, ficou trabalhando ali, até que em outubro de 2020 ainda ela fala: não, quer saber? Eu não vou desistir desse sonho, vou atrás, vou me dar mais uma chance.
E aí, então, é quando ela decide voltar para Los Angeles, ainda em 2020. E ela fala que ela deu essa meta para ela mesma de um ano, de se daqui a um ano nada tiver acontecido, aí sim eu vou desistir de tudo. Então, a partir dessas experiências tão intensas, né, de literalmente altos e baixos, que a Chapel resolve transformar tudo que ela estava sentindo, tudo que ela viveu nos últimos anos, em música. Então, é a partir daí que a gente vai ver o nascimento dessa estrela no álbum The Rise and Fall of a Midwest Princess, lançado em 2023. Eu acho que o título desse álbum resume perfeitamente o que nós, como ouvintes, vamos sentir na hora de escutar todas essas faixas, sabe? Meio os beats e sintetizadores direto dos anos 80 e as baladinhas pop também aqui com piano e também meio folk, a gente consegue sentir e embarcar nessa jornada junto com a Chapel. Aqui ela trata sobre se autodescobrir como uma mulher queer, viver um romance, ficar com o coração partido e também, principalmente, sobre o sonho de uma juventude de alcançar aquilo que a gente sempre idealizou. Acho que é uma coisa muito geracional, muito forte aqui e é posta de uma forma extremamente confessional nas composições, sabe? Aqui ela não tem muitas metáforas, aqui é muito direto ao ponto, seja explícito ou não, a gente vai saber exatamente o que a Chapel está pensando e o que ela quer que a gente faça sentir e, na verdade, compreender situações que são tão pessoais, mas que, ao mesmo tempo, são muito fáceis de uma geração inteira se conectar e se identificar. Ela toca em assuntos de alcançar seus sonhos, de também lidar com a frustração de talvez as coisas não vão ser da forma que a gente idealizou. Eu acho que também uma coisa genial que ela traz aqui, meio essas batidas pop, são exatamente o assunto familiar, porque eu acho que para quem é da comunidade isso bate muito forte. E é muito legal ver isso no mainstream, estourando a bolha e fazendo sucesso, sabe? Eu acho que isso traz uma representatividade muito legal, muito além de coisas muito óbvias e clichês. É uma coisa aqui que a gente consegue ver que é visceral o que ela está trazendo. California é uma faixa muito interessante, é uma baladinha do álbum, entre várias que a gente vai encontrar aqui, em que exatamente traz essa temática do sonho versus a realidade. Ela conta aqui sem rodeio nenhum sobre o desapontamento dela de se mudar da cidade dela e não dar certo como ela imaginava, sobre essa idealização. Então acho que isso bate muito forte com a gente que está nessa fase aí do jovem adulto. O famoso nenhuma experiência individual, como o caso aqui de Casual, que é exatamente sobre a relação que ela tinha com uma pessoa que ela jurava que era recíproco, ela jurava que aquilo era sério, mas que para outra pessoa não era, que era só mais uma noite casual com ela. E é muito interessante como ela faz a gente sentir na pele dela, descrevendo sentimentos e situações que tornavam aquela relação na cabeça dela algo não casual, porque eram coisas muito sérias para ela, mas que no fim para a pessoa era só mais uma pessoa. Outro destaque para mim é Coffee, que também é uma baladinha em que eu acho que todo mundo consegue se identificar, ou por estar passando, ou por já ter passado nessa situação em que ela acha que superou aquela ex dela, e ela quer fingir para ela mesma que tá tudo bem, mas que ela sabe no fundo que ela ainda não tá pronta para se reaproximar, mas que ela ao mesmo tempo quer ignorar isso e de qualquer forma quer estar perto daquela pessoa porque ela ainda não conseguiu suprir aquela ausência. Composição tão cinemática, sabe, de descrever o local, a cena, você consegue visualizar isso muito bem na música. Pra mim foi muito atípico escutar esse álbum, porque eu gostei mais das baladinhas, das músicas mais calmas, do que as músicas super pop e dançantes. Então eu falo atípico porque eu amo pop, claro, eu adoro as baladinhas, mas eu amo muito a música pop, quando mistura a pop dançante com algo mais triste. E aqui aconteceu ao contrário, sabe? As mid-tempo, as baladinhas me chamaram muito mais atenção do que as pop dançantes. Inclusive, eu acho que o timbre da Chapel me encantou ainda mais nessas baladinhas, que ela trouxe um tom muito mais grave, muito mais diferente. Essas mais pop, dançantes do disco não bateram muito bem comigo. Tiveram algumas exceções que eu gostei muito, como Super Graphic Ultra Modern Girl. Eu amei essa música. E também uma que eu não sei pronunciar, que eu acho que é Feminine Phenomenon. Deve estar tudo errado. Essas pra mim foram as que se destacaram entre as mais dançantes, porque as outras não curti tanto. O problema que eu tive com as outras foi mais no sentido que eu achei a estrutura delas muito repetitivas,
uma estrutura muito, quase uma formulazinha dela mesmo, de uma parte eu vou fazer falando, e a outra eu vou fazer cantando, um refrão mais bonitinho assim. Então, não me bateram muito bem, como por exemplo Hot to Go e Red Wine Supernova, não brilharam muito pra mim. Hot to Go, eu super entendo que ela quis fazer uma coisa bem camp, uma coisa bem popzona mesmo, proposital, bem divertida, bem teen leader. Eu entendo o sucesso que ela fez, mas eu não sei se também foi tão repetido, tão viralizado, que quando eu fui escutar no álbum eu já tava tipo, não quero escutar essa música. Mas as minhas favoritas do disco mesmo, com certeza, ficaram aqui entre Kaleidoscope, Picture e Naked in Manhattan, que eu acho que Naked in Manhattan é um ótimo exemplo de como ela conseguiu, ainda no álbum, ter uma força a mais de fazer algo diferente nessas pop mais dançantes, porque eu acho que Naked in Manhattan tem um fator que as outras não têm, que ela experimenta um pouco mais, ela foge um pouco da própria estrutura que ela mesma estava fazendo, de seguir um modelozinho durante o disco, de fazer essas mais dançantes. Ela foge aqui em Naked in Manhattan, traz algo mais experimental. No fim, eu acho que esse é um álbum que ele é bem construído, principalmente em termos de narrativa. Ele é muito bem posicionado, as composições, como eu falei, são excelentes pra gente entender o sentimento, entender o contexto, entender o cenário, principalmente. É muito visual a composição dela, mas eu acho que ali no fim, não vou mentir que eu acho que o fim tem vários fillers, então tipo, músicas que pra mim não fizeram muito sentido, não me atraíram muito. Então eu acho que no final o álbum dá uma decaída, literalmente dá um rise and fall. Eu acho que em todos os sentidos esse álbum foi pra mim, sabe? Mas que no final eu acho que eu saí com uma impressão muito positiva dela, mais do que eu esperava, sabe? Mas e o Grammy, hein? Esse é um disco que ele tem um impacto cultural muito grande. Isso a gente não tem como negar. Você amando a música, odiando, foi um dos principais álbuns que tiveram de impacto na indústria em 2024. Isso é um fato. A história dela, a trajetória também é muito interessante, porque ela é literalmente aquela artista grower no público, sabe? De que demorou vários anos para ela finalmente ter um boom, né, na indústria mainstream, falando. Ver uma juventude toda reconhecendo isso, se identificando nas letras e fazendo o sucesso comercial é muito importante de estar. E não só por, ela é LGBT, tem que estar. Não, porque tem a qualidade também. Falando da categoria de álbum do ano, pra mim, é muito imprevisível. Pra mim, eu acho que é a categoria mais difícil, no sentido de o quê? Porque a gente não sabe muito bem como é que eles avaliam, já que tem ano em que, claramente, eles dão um prêmio do Album of the Year pra alguém que seja o mais diferentão, mais alternativo, entre aspas, então que não teve um sucesso muito comercial, que é mais ali nichado, que é mais alternativo, eles dão. E tem um outro ano seguinte que eles dão para a pessoa que mais vendeu, sabe? Então, por isso que eu acho que quando a gente vai analisar essa categoria, não tem como a gente não analisar o contexto, o impacto na indústria. Eu acho que é uma coisa muito relevante ali na hora que eles vão votar, mas, como eu falei, é extremamente imprevisível para mim essa categoria, porque parece que assim, o ano depende do ano, qual humor que eles estão no ano. Falando musicalmente do álbum, na minha opinião, eu não acho que ele é o disco com mais força nessa categoria. Eu acho justo sim a indicação, mas assim, falando sobre musicalmente, ele é legal porque ele conversa em uma área bem oitentista do pop, é divertido, mas também fala muito sério, é muito vulnerável, mas por muitas vezes, na minha opinião, cai numa coisa quase ali no genérico, sabe? Cai num lugar muito comum desse resgate do pop dos anos 80, sabe? Eu não tô falando que ela não tem personalidade, de forma alguma. Eu acho que a Chapel tem um visual muito deslumbrante, um visual muito certeiro no que ela tem uma intenção muito clara no que ela faz, no que ela apresenta pro público, mas falando musicalmente mesmo, eu acho que em termos de estrutura, ele tem essas falhas que eu apontei, né? Eu acho que ele tem momentos muito bons, depois ele dá uma decaída. Musicalmente, eu acho que ele poderia ser mais interessante. Eu acredito que a Chaperone é um respiro nessa nova leva do pop que a gente tá tendo. O disco é excelente, tem escorregadas normais, assim, que todos os discos, principalmente considerando que esse é o primeiro álbum dela, o debut álbum dela, então é normal ter essas escorregadas, afinal ela ainda tá
se entendendo como artista, o que funciona ou não funciona. Que sinceramente eu tô bem ansioso para continuar acompanhando ela e ver o que ela vai nos oferecer no futuro. Mas então é isso, o que vocês acham da Chaperone? Vocês curtem o som dela? Acham que ela merece um Album of the Year? Vamos comentar, vamos discutir tudo com respeito, é claro, aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal, que isso vai me ajudar muito na hora de produzir esse conteúdo. Manda pra todo mundo e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.